Deliberações são feitas para acalmar e também acalentar pais que buscam UTIs e atendimento pediátrico em Santa Catarina. E você vai ver também: brasileiros lideram topo de apostas em sites no mundo. Uma nova gasolina começa a ser testada no país. Procon demonstra variação de tarifas entre um banco e outro. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Olá, hoje sexta-feira, 26 de maio de 2023. Gente, temperaturas em elevação. Só aqui no sul catarinense, a expectativa é que batam os termômetros até as 5 horas da tarde nos 30 graus. Nesse momento, está na casa dos 27 aqui em Criciúma. Dia quente, abafado, mas tem bastante vento. E a Defesa Civil do Estado já alerta para mudança de temperatura a partir desta noite em algumas regiões. Ventos fortes, chuvas também podem assolar diversas áreas do estado, principalmente vindo já aqui do extremo sul, e aí sobe e atinge todo o estado até o próximo domingo. As condições deste final de semana é que neste sábado, a partir ali das 11 horas da manhã, já comece a vir bastante chuva aí para as regiões. Então proteja-se, cuidado principalmente com as tempestades, né? As isoladas, as tempestades com raios, ventos, enfim. Qualquer dúvida, avise a Defesa Civil do seu município e proteja-se sempre. Mas esse final de semana deve esfriar um pouquinho mais, mas também não é tanto frio assim, e na segunda-feira as temperaturas voltam aos pouquinhos a ficarem mais altas. O veranico não terminou, a frente fria total, aquele frio do inverno ainda não chegou. Vai ser só um paliativo do que a gente vai passar agora nesse final de semana, mas ficou alerta sobre as chuvas, tempestades em diversas áreas. Cuidado, proteja-se. Qualquer dúvida, como a gente sempre reforça aqui, avise a Defesa Civil. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e também os ministros do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços anunciaram que os carros de até R$120 mil comercializados no Brasil terão descontos em impostos. O prazo para a ação ainda será definida pelo Ministério da Fazenda. O percentual de descontos vai variar entre 1,5% e 10,7%, conforme 3 critérios. O primeiro deles é o social, que quanto menor for o valor do carro, maior será o desconto do IPI e PIS/COFINS. Em segundo lugar, está a eficiência energética, o que significa que veículos que poluem menos terão desconto maior nos tributos. E, em último, a densidade industrial, que regula maiores descontos de acordo com a produção em montadoras brasileiras. O anúncio marca o Dia da Indústria e aconteceu no Palácio do Planalto, em Brasília, após reuniões de Alckmin com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, equipe econômica e representantes de entidades e fabricantes do setor automotivo. O ministro enfatizou que, com todos esses descontos, o carro mais barato do país, que hoje custa em torno de R$68 mil, poderá ficar abaixo de R$60 mil, por exemplo. De acordo com o Márcio Lima Leite, presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia, é possível que os preços dos automóveis novos caiam para menos de R$60 mil com as medidas anunciadas pelo governo federal. Alckmin informou ainda que os descontos podem ser superiores, pois as indústrias poderão realizar venda direta, barateando ainda mais o preço do veículo. O balanço anual do Procon de São Paulo demonstrou que vários estão encontrando diferenças de quase 500% nas tarifas bancárias cobradas pelos bancos. Revelou também que os pacotes de serviços aumentaram 7,3% nos últimos 12 meses. O levantamento foi feito nas 6 principais instituições financeiras do país: Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú, Bradesco, Safra e Santander. A maior diferença é encontrada quando uma pessoa vai à boca do caixa fazer uma transferência de dinheiro. No Banco Safra, paga R$ 1,25. No Itaú, R$ 7,40.
O Banco Safra não se manifestou. A resposta do Itaú foi de que o cliente dispõe de vários mecanismos para que o serviço seja feito. Os pacotes aumentaram, em média, pouco mais de 7% e, atualmente, custam R$ 47,73. Além de fazer pesquisas, o PROCON orienta os clientes a conferirem o que é garantido em cada pacote e pesar se tem necessidade dos serviços oferecidos. É comum os clientes pagarem por algo que não irão utilizar. E olha só que interessante, o evento que está acontecendo na capital paulista está apresentando soluções tecnológicas que já transformam alguns municípios brasileiros em cidades inteligentes. O que acontece aqui também em Santa Catarina, em Criciúma, por exemplo. Desde fazer uma tomografia em uma árvore para ver a qualidade da saúde do vegetal e também depende de mecanismos que podem reduzir o crescente número de problemas e acidentes envolvendo ônibus e até pedestres. Nos últimos meses, foram muitos os pedestres atropelados por ônibus em cidades do país. Os casos chamam a atenção para a segurança de pedestres e usuários. De olho nessa e em outras questões do transporte público, uma nova tecnologia foi trazida do Chile ao Brasil. Uma unidade de processamento completa para monitoramento dos ônibus. Você pode ver que tem um equipamento central, tem uma tela onde que o motorista, o agente de bordo, ele consegue ver todas as rotas que ele tem que passar. Esse equipamento, ele simula um equipamento instalado de previsão de chegadas, tipo o que ocorre no metrô e em outras soluções. Tá? Aqui é um teclado também que a gente usa para verificação das câmeras, entrada do motorista. São todos processos voltados para a operação do transporte público. Temos também uma câmera que permite verificar se o motorista está sonolento, se ele está usando cinto ou não. Além disso, essa UCP, essa Unidade Central de Processamento, ela controla todas as atividades. Ela consegue saber se tem uma freada brusca, se está fazendo um excesso de velocidade, faz todo o acompanhamento e gerenciamento do carro, inclusive estrutura de tempo de abertura de portas, se o veículo está se locomovendo com a porta aberta, né? Essa é só uma das tecnologias apresentadas no Smart City Business Brasil, congresso realizado em São Paulo para a apresentação de soluções inteligentes e sustentáveis para cidades. Quando a gente fala de cidades inteligentes, nós estamos falando de tudo. Praticamente todo e qualquer serviço que a gestão municipal, que uma prefeitura possa prover para os seus cidadãos, né? Então, nós falamos de mobilidade, nós falamos de saúde, nós falamos de educação e falamos de tantos outros temas voltados àquilo que a gente chama de tecnologias assistivas, né? Que podem vir a auxiliar, dar apoio às soluções que nós tantos precisamos. E aqui no Congresso encontramos também uma solução para um problema recorrente em várias cidades brasileiras: queda de árvores. Só aqui na capital paulista foram quase 27 mil registros de árvores que caíram entre os anos de 2013 e 2021. O projeto surgiu justamente com a ideia da gente evitar a supressão de árvores saudáveis, porque o medo da população é geral. Todo mundo fica receoso, todo mundo ama árvores, mas todo mundo fica receoso que a árvore em frente à sua casa possa ter algum problema e vir a cair. Então essa é a solução, é uma gestão inteligente de árvores, é a solução para que a gente mantenha as árvores saudáveis e suprima apenas aquelas que realmente já estão em um estado inevitável. Para chegar a essa conclusão, a empresa avalia o interior da árvore por meio de uma tomografia ultrassônica, que seria uma espécie de raio-x. Com os dados do exame, é possível cuidar da saúde de árvores de cidades inteiras, melhorar a qualidade de vida da população e ainda economizar. O fato desse indivíduo, dessa árvore existir, quanto ele me traz de temperatura, qual é a redução da temperatura que ele me promove em conforto térmico. Ou seja, eu consigo economizar mais de R$3.000 por mês por questão energética. Limpeza do ar, quantos poluentes essa árvore remove do ar, quanto eu consigo economizar em saúde. E em água, por fim,
que é uma tríade, né, ambiental que a gente fala dos principais benefícios que a árvore traz. Então, esse indivíduo arbóreo, por ano, ele vai fazer com que na natureza tenha mais 75 mil litros de água jorrando de uma nascente ali no nosso lençol freático. Da solução ambiental, seguimos para uma ferramenta de conectividade para cidades e espaços públicos. É o IT Bus, que é um Captive Portal focado em inteligência. Então, enquanto os Captive Portals comuns, o foco deles é apenas ligar as pessoas ao acesso à internet, a gente, além de conectar as pessoas, a gente quer conhecer as pessoas, se comunicar com as pessoas através de comunicação integrada, segmentada pelos pontos de conexão e também analisar o comportamento para que a prefeitura tenha dados para entender quem está conectado, como está se conectando e o que pode entregar de informação útil para essa pessoa conectada. A ideia é que as prefeituras possam promover campanhas de comunicação mais assertivas para, assim, aumentar a satisfação dos usuários com os serviços oferecidos. O principal é enriquecimento de informações sobre a sua população para a gestão pública. A seguir, brasileiros estão entre os que mais acessam sites de apostas no mundo. O homem sem Jesus é o homem caído, é o homem fraco, é o homem sujeito aos níveis mais baixos que podemos imaginar. Quando Jesus bate a porta e a gente abre o coração e ele entra e fazemos dele o Senhor da nossa vida, naquele momento ele nos exalta, ele nos tira da mão do diabo, ele nos tira do cativeiro, das trevas e ele coloca a gente num outro nível, no nível de poder, no nível de autoridade e também de embaixadores de Deus. Ele fez de você agora um ganhador de almas. Ele fez de você agora uma pessoa santa, uma pessoa curada, preparada para agir no nome dele. Ele não nos exaltou para sermos meros esquentadores de banco na igreja. Ele nos exaltou porque em nós vai acontecer a grande multiplicação. Exalte porque ele te tirou da onde você estava e não esqueça da onde Deus te tirou. O homem que esquece de onde ele saiu, o homem que se esquece da onde Deus o tirou, acabou para ele. Quem saiu das drogas foi exaltado por Deus. Quem saiu da bandidagem, quem saiu de uma vida errada, Deus exaltou. Deus pegou, levantou, deu a bênção e agora o nosso papel, enquanto em vida, é exaltar o nome do Senhor. Amém? Santa Catarina é um estado peculiar. Situado na região sul do Brasil, surpreende pela variedade das paisagens naturais e riqueza ambiental. O povo catarinense é alegre e hospitaleiro, resultado de uma mescla de 23 etnias bem distintas, que apresentam costumes e festas animadas. No centro de Florianópolis, você acompanha as reuniões na Igreja da Graça de Deus, que fica na Rua Arcipreste Paiva, 135. Nós temos um foco: modernizar e ampliar a estrutura da segurança pública para que as nossas famílias estejam sempre bem protegidas. Nós temos uma bandeira: defender a moralidade, os valores catarinenses, nossas tradições e nossa fé em Deus. Nós temos um partido que não abre mão dos valores cristãos, da ética e o apoio a quem produz. Se essa é a sua causa, o PL é o seu partido. Lidere pelo exemplo. Venha para o PL. Meus prezados amigos, deixa eu falar com vocês sobre o boletim Certeza da Vitória que eu estou publicando. Nele tem história do Midinho para as crianças, tem editorial, tem Escola do Espírito Santo, oração para quem patrocina a obra de Deus e muitas outras coisas. Pega a câmera do seu celular agora, aproxima desse QR Code, ele já vai estar dentro do seu celular. Faça bom uso, em nome de Jesus.
Grande culto especial da família. É nesta quarta-feira, dia 31 de maio. Para você que sofre na vida sentimental. Para você que não consegue ser feliz no casamento. Nunca consegue encontrar a pessoa certa? Venha estar conosco no grande clamor pela vida sentimental. Com uma bênção para os casais e a vida sentimental de todos os familiares. Venham receber a força do Espírito Santo e ter seu sonho realizado. Pois está escrito: o que Deus uniu não separe o homem. Grande culto especial da família. É nesta quarta-feira, dia 31 de maio. Às 9 horas da manhã, às 14 horas e às 19 horas e 30 minutos. Rua Miguel Patrício de Souza, número 300, em frente ao Batalhão da Polícia Militar. Próximo ao Terminal Próspera, Criciúma. Na Igreja Internacional da Graça de Deus. Assuntos mais comentados desse ano tem sido o preço dos combustíveis. E mesmo com a baixa nos preços, a gasolina continua com um valor muito alto. E por isso essas situações novas surgem e alternativas também começam a aparecer com mais força, como a dos carros elétricos. Mas em breve poderemos contar com um novo tipo de combustível, que promete ser mais eficiente e bem menos poluente. Você já se imaginou tendo que depender de algo que em algum momento pode simplesmente acabar? A gasolina é um exemplo disso. Sabe-se que esse combustível é derivado do petróleo e também é de conhecimento humano que ele é um recurso natural não renovável, ou seja, não possui a capacidade de regeneração. Essa condição quantitativa do petróleo é uma preocupação para a população mundial, já que a qualquer momento sua extinção pode chegar. Sendo assim, os pesquisadores da fabricante de carros alemã, a Porsche, estão produzindo uma gasolina que está sendo chamada de combustível do futuro. A gasolina, que é sustentável e ecológica, não depende do petróleo e tem como objetivo dar uma sobrevida aos veículos a combustão, já que os carros elétricos têm ganhado seu espaço no mercado. A produção dessa gasolina sintética utiliza como matéria-prima o hidrogênio e o dióxido de carbono, disponíveis na atmosfera. A gasolina sem petróleo também contribuiria para combater o efeito estufa, que tem o dióxido de carbono entre seus principais vilões. Além disso, os combustíveis sintéticos têm a vantagem, assim como o etanol, de neutralizar na respectiva produção de carbono resultante de sua queima, além de aproveitar a infraestrutura atual de abastecimento. Esse combustível do futuro pode ser extraído na forma de gasolina ou diesel e, portanto, não exigem alterações nos motores que utilizam a versão fóssil desses combustíveis. Mas, por mais promissora que seja, essa tecnologia ainda é cara para ser executada. Os primeiros testes com essa gasolina ainda estão sendo feitos e a cada dia parecem estar mais próximos do resultado final. A previsão é que ela chegue para a população em meados de 2025. E sobre os preços, bom, ainda não se sabe as condições, porém, não deixa de ser uma ótima opção de uso para você, seu veículo e principalmente para o mundo. A ONG SOS Vira-Lata de Criciúma está em busca de tutores que possam abrigar temporariamente os animais acolhidos pela instituição. Para dar um lar temporário é necessário seguir alguns requisitos, como ter um ambiente propício e disposição para cuidar do animal, oferecendo água, comida, remédio e também muito amor, né? Os interessados podem entrar em contato através do e-mail contato@sosviralata.org.br ou pelo Instagram da associação da ONG, melhor dizendo, SOS Vira-Lata. Então, se você quer ser um tutor dos animaizinhos abandonados resgatados pela organização,
pode entrar em contato pelo Instagram, pelo e-mail e fazer essa parceria de ajuda a quem faz bem aos bichinhos. E mesmo após os escândalos e a provável regulamentação que o governo federal tentará fazer, os sites de apostas têm cada vez mais conexão pelo mundo todo. Um levantamento mostrou que a população brasileira representa 1/4 de todos os acessos. Um estudo realizado pela empresa SimilarWeb apontou que sites de apostas renderam 14 bilhões e 200 milhões de acessos em todo o mundo no ano passado. Número que impressiona. Porém, o mais impactante disso tudo é que, mesmo sendo algo proibido nacionalmente, o Brasil lidera a lista dos números de conexões nesses sites, com mais de 3 bilhões de acessos, ou seja, quase 25% do total. E esse número tende a aumentar ainda mais para 2023, já que as casas de apostas estão dominando o cenário de marketing e principalmente de publicidade. Um exemplo claro desse domínio é o próprio Campeonato Brasileiro de Futebol, tanto da Série A quanto da Série B. Na primeira divisão do torneio nacional, que conta com 20 times, apenas o Cuiabá não possui acordo comercial com casas de aposta. Além da presença nos times, as empresas patrocinam com naming rights, ou seja, o direito de nome sobre algo, a Copa do Brasil e também a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E essa apelação sobre as apostas tem iludido muitas pessoas. A aposta é uma atividade altamente viciante por lidar com um desejo intenso de adquirir dinheiro. Ou seja, um prato cheio para a ilusão. E os números provam isso. O mercado de apostas esportivas no Brasil movimenta cerca de 150 bilhões de reais anualmente, reflexo da superutilização da população brasileira. Dessa forma, a discussão para uma possível regulamentação da atividade dessas empresas está em andamento por parte do governo brasileiro. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a Receita Federal prevê arrecadar cerca de 15 bilhões de reais, ou seja, apenas 10% do que é movimentado anualmente com a tributação de apostas. E as empresas também apoiam a regulamentação, principalmente para evitar prejuízos em esquemas como os dos desvendados pelo Ministério Público de Goiás durante a Operação Penalidade Máxima. E com o objetivo de acabar com a demanda reprimida de exames práticos, que hoje ultrapassam 32 mil em todo o estado, o Departamento Estadual de Trânsito de Santa Catarina, o DETRAN, promoverá mutirões nas cidades beneficiadas com os serviços. Serão as 11 maiores com números de exames represados. A primeira cidade a realizar o mutirão será Florianópolis, que tem quase 7 mil pessoas esperando a chamada. Inicialmente serão atendidas as provas práticas, as teóricas das categorias A, moto e B de carro. Paralelamente aos mutirões será elaborado um projeto de lei, melhor dizendo, com o chamamento público de profissionais aptos a realizarem os exames, estabelecimentos também e gratificações por exames feitos e formação de bancada de 3 examinadores, conforme determina o Código Brasileiro de Trânsito. Na região de Araranguá também vai ter cerca de 1.200 chamamentos, em Criciúma também cerca de 1.500 chamamentos vão acontecer para o pessoal que está esperando a tão sonhada carteira de motorista. Tem gente que está quase 2 anos na fila esperando para fazer o exame. Quem sabe agora, já com esse mutirão, a demanda represada se liberta e essas pessoas aí que às vezes dependem até do documento para poder arranjar serviço, enfim, consigam a tão sonhada CNH. A seguir, parte dos servidores públicos de Criciúma continuam de braços cruzados. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vêm as aves do céu e arrebata
o que foi semeado no coração. Sem a palavra de Deus, ninguém é curado. Sem a palavra de Deus, ninguém é forte. Ninguém é feliz sem a palavra de Deus. O inimigo sabe o que a palavra de Deus pode gerar na vida de uma pessoa, meus irmãos. Ela é o alimento para a nossa alma, para a nossa fé. E quando a pessoa não entende a palavra, ele pega a palavra de Deus e deixa a pessoa vazia. O homem natural não entende as coisas de Deus. É aquele que não crê em milagres, na manifestação de Deus. Quem é o espiritual, pastor? Aquele que ora, meus irmãos. Aquele que lê a Bíblia. Ele luta com a palavra. Ele luta na presença de Deus. E ali ele vive de fé em fé, de glória em glória, alcançando milagres gradativamente. Santa Catarina é um estado peculiar. Situado na região sul do Brasil, surpreende pela variedade das paisagens naturais e riqueza ambiental. O povo catarinense é alegre e hospitaleiro, resultado de uma mescla de 23 etnias bem distintas, que apresentam costumes e festas animadas. No centro de Florianópolis, você acompanha as reuniões na Igreja da Graça de Deus, que fica na Rua Arcipreste Paiva, 135. Olá, minha querida mulher que vence, me chamo Ivonete Santos e gostaria de ministrar uma palavra ao teu coração, onde hoje está escrito lá no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 9, diz assim a santa palavra de Deus: E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Graças a Deus, minha irmã, pratique o bem, porque você fazendo o bem, você está fazendo um bem para si mesmo. O que diz aqui a santa palavra de Deus? Que ao seu tempo nós vamos colher, você vai colher as bênçãos do Senhor. Eu não sei em qual área da sua vida você está precisando, se for na área do seu casamento, na família, na vida dos filhos, realização profissional, eu não sei qual área. Busque ao Senhor e pratique a santa palavra de Deus, porque quando você está praticando a santa palavra de Deus, você está fazendo um grande bem para si mesmo. E quanto mais ao Senhor, que não irá se alegrar de nós? Amém, minha querida? Graças a Deus, e fica aqui o meu abraço. Nas últimas semanas, temos acompanhado vários casos de doenças respiratórias e falta de leitos hospitalares infantis no SUS. Para atender as crianças, elas vêm sendo as mais atingidas nesses casos, nesse período, por conta dessa sobrecarga no sistema de saúde. A Secretaria do Estado está em busca de novos leitos na rede particular para atender pacientes pediátricos. Além disso, em 6 hospitais do estado estão sendo abertos novos leitos, sendo eles em Florianópolis, Sombrio, São José, Araranguá, Brusque e Itajaí. Estão também abertos 2 editais para a contratação de profissionais para atuarem no Hospital Infantil Joana de Guzmão e no Hospital Regional de São José. E ainda falando sobre esse assunto, a nota que acaba de chegar, a convocação da Prefeitura Municipal de Criciúma para uma entrevista coletiva, agora à tarde, onde será explicado, junto com o Instituto IMAS, que administra o Hospital Infantil Santa Catarina, a liberação da UBS do bairro Santa Bárbara. Essa UBS está sendo construída, ela tem uma parte já estruturada, ela não está liberada, não é a que está em atividade, é a que vai entrar ainda. E essa UBS será liberada para fazer a triagem das crianças para o atendimento no Hospital Materno Infantil Santa Catarina. Tudo isso vai ser explicado só na parte da tarde de hoje, e essa entrevista vai ter a presença do prefeito Cléber Salvaro, do Ricardo Fabres, que é o seu vice, e também os responsáveis pelo Hospital Materno Infantil Santa Catarina. Então a coletiva vai contar com essas informações e, segundo a nota da prefeitura, são 40 leitos ocupados hoje, 51 encaminhamentos em análises que podem demandar internações. Então, a situação hoje no Hospital Materno Infantil Santa Catarina
é estado de emergência. Não tem leito, não tem UTI pediátrica, nem os novos leitos que abriram, nem os que já existiram, não tem neonatal, está tudo lotado. O atendimento no hospital está caótico, porque cada vez chegam mais crianças. A determinação do governo do estado é que vacine as crianças contra a gripe, maiores de 6 meses, vacine contra a Covid, corra atrás das informações para evitar esse tipo de demanda. Crianças menores de 2 anos têm que ter atenção redobrada devido às questões respiratórias, principalmente por causa das bronquiolites, que também geram internações e estão sendo muitos dos casos. Então, portanto, todo cuidado é pouco nesse momento. Tempo muito seco, amanhã tem virada do tempo, mas mesmo assim a situação ainda é grave em todo o estado. O governo do estado está agindo, já abriu leitos novos aqui no Santa Catarina, agora na região sul abre em Araranguá e abre em Sombrio. Em Sombrio são 5 pediátricos e 5 neonatais, mas mesmo assim a demanda não está suprindo e o governo já também sinalizou que irá contratar leitos particulares caso se faça necessário para atender a demanda. Mas, por enquanto, aqui em Criciúma hoje será esclarecido como vai funcionar essa situação. As crianças vão até lá, a unidade da Santa Bárbara, fazem a triagem e depois vão ser encaminhadas para o Hospital Materno Infantil Santa Catarina, até porque o aglomero não ajuda em nada. Então, vamos também esclarecer melhor essa situação para vocês durante o final de semana e início da semana que vem. E pelo segundo dia consecutivo, o Pátio de Máquinas de Criciúma amanheceu com os trabalhadores parados. A adesão vai ganhando corpo em outros locais. A greve já foi anunciada pelo sindicato, está constituída e devido ao não haver um diálogo entre prefeitura e sindicato da categoria, aí a Juscelia Vargas, que é a presidente, vai explicar melhor para a gente como é que está essa situação e os rumos que o movimento vai tomar. O Pátio de Máquinas está em greve desde a manhã de ontem, que foi aderida com os demais servidores das outras secretarias que entendem que também não tem como esperar até 2025 para poder fazer a composição dos seus salários, porque esse momento de negociação ela é para todas as secretarias e autarquias, saúde, educação, segurança, assistência, todas e todos das secretarias e autarquias do município. Então, aderiram ao movimento de paralisação de greve, mas alguns com o propósito de conversar com a comunidade, as escolas um pouco mais de dificuldade, porque os alunos não tinham sido avisados, e esse movimento tende a crescer com 100% de adesão aqui do Pátio de Máquinas, né, que a gente pede desculpas à população pelos transtornos, mas pede também à população que cobre do prefeito Clécio Salvaro uma mesa de diálogo, porque somente com diálogo nós vamos sair deste impasse. A Câmara de Vereadores não pode autorizar com este projeto que o prefeito descumpra a legislação. Com a aprovação do que está na Câmara, o prefeito vai descumprir o piso nacional da enfermagem, vai descumprir o piso nacional da educação, que são todos pisos constitucionais, e vai descumprir o salário mínimo, que também é constitucional. Mesmo que pague salário mínimo para esses que ganham menos hoje, com 4,36 vão para 1.320, que é o salário mínimo, de janeiro do ano que vem em diante vão ficar abaixo do salário mínimo de novo, podendo ficar o ano inteiro abaixo do salário mínimo. Então, uma Câmara de Vereadores não pode aprovar um projeto que autoriza descumprimento de lei. O projeto não mudou em nada da segunda-feira. Ele ficou menos pior do que estava para a educação. Mas ficar menos pior não significa ficar bom, porque continua com uma proposta que descumpre o primeiro nível do piso do magistério e continua mudando a carreira dos professores, tendo uma perda de 10% do que o professor de graduação ganha hoje. De graduação, de pós, de mestrado ganham hoje, reduz 10% do que eles já ganham em relação a outro nível. Então não tem melhora nenhuma, não tem uma construção de uma proposta concedendo algo. Não existe. Existe apenas o 4,36, que não melhora em nada os salários e que coloca ainda uma inconstitucionalidade de que o reajuste do magistério será pelo INPC no próximo ano. E o reajuste do magistério não é pelo INPC, é pelo valor aluno. O piso nacional é anunciado conforme cresce o valor aluno. Então, existem várias inconstitucionalidades no projeto de lei que os vereadores e vereadoras na segunda-feira votaram contra por causa desse motivo. Então, se votaram contra por causa desse motivo, qual é o motivo que os leva a fazer uma sessão extraordinária e votar a favor? Nós queremos saber. Sem contar que a gente andou olhando o portal da transparência, e no portal da transparência, o que está informado, nós tivemos uma análise de que o governo municipal gasta R$1.853.614,41, um pouco a mais, um pouco a menos, com o pagamento dos comissionados,
dos secretários, do prefeito e do vice-prefeito. E esses cargos comissionados, se você olhar no portal da transparência, está lá, cargo de gestão, chefia. Só que esses não estão trabalhando nem como chefe, nem como coordenador de nada. Eles estão, alguns emprestados para outros órgãos, pagos pelo município. Eles estão aqui no pátio de máquinas fazendo a função de motorista, de braçal. Ou seja, esse CC que está lá como chefia, ele é motorista do pátio de máquinas, inclusive está na rua saindo com a patrola, como operador, ganhando quase o dobro de um trabalhador que é concursado ou que é temporário. Qual é a justiça? Eu contrato CC porque esse é indicado pelo vereador e pela vereadora, ou pelo secretário e secretária, ou pelo prefeito e vice-prefeito, e a estes eu pago um salário quase dobrado do que esses que eu estou negando a reposição da inflação. Isso gerou ainda mais indignação, porque isso está nas nossas mãos, que iremos encaminhar ao Ministério Público hoje, porque a gente entende que no serviço público é concurso público ou processo seletivo. Comissionados, ele é para um cargo de chefiar um grupo, um cargo de coordenação, um cargo de algo a mais. Não é para pagar promessas eleitoreiras e colocar esta pessoa ganhando mais do que o servidor, trabalhando no mesmo local de trabalho, com a mesma função. Isso é inadmissível. E amanhã, às 9 horas da manhã, tem reunião, tem sessão extraordinária da Câmara de Vereadores de Criciúma para votar esse projeto que foi só... tiraram umas linhas ali e voltou com a mesma proposta. Vamos ver o que vai acontecer nesse final de semana, essa segunda-feira. Os outros servidores entram em greve, como que vai ser essa discussão amanhã, e a gente acompanha aqui para informar bem certinho para você. Mudando de assunto, só para terminar sexta-feira bem, pela primeira vez, 3 países vão sediar a Copa do Mundo, né? E 48 seleções vão disputar o torneio. A FIFA fez o lançamento oficial da logo da Copa de 2026. Fundo preto, números e o mais cobiçado troféu do esporte. Essa será a logomarca da Copa do Mundo de 2026, que ocorrerá nos Estados Unidos, Canadá e no México. É a primeira vez que uma imagem do troféu e o ano de hospedagem do torneio é retratada no logotipo da competição. Segundo a instituição que rege o futebol mundial, a logo permite a personalização para refletir a singularidade de cada anfitrião, ao mesmo tempo em que constrói uma estrutura de marca identificável para os próximos anos. Minimalista, a logo do Mundial dividiu opiniões nas redes sociais. Um dos principais motivos de crítica foi a ausência da identidade visual dos países envolvidos na competição. Durante a cerimônia de lançamento da marca do torneio, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, prometeu que a Copa do Mundo de 2026 será além da imaginação. Estados Unidos, Canadá e México receberão 48 seleções. Esse será o primeiro torneio que contará com o novo formato do Mundial, e nele, 16 países a mais participarão da competição, que antes contavam com 32. Infantino ainda completou dizendo que o que vai acontecer não será apenas a maior Copa do Mundo de todos os tempos. Nas palavras do presidente da FIFA, esse torneio será outra coisa, que vai além da imaginação, e completou dizendo que a Copa 2026 vai virar esses 3 países de cabeça para baixo. E com essa informação a gente encerra o Informe Região desta sexta-feira e da semana, dizendo para você que nas nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook, você encontra outras notícias, você encontra vídeos também na nossa programação, no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma, onde você também nas nossas redes sociais, no YouTube, pode deixar recado, pode trazer informação, é o seu canal de comunicação com a gente. Lembrando também que daqui a pouco, às 2 horas, tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui para você, apresentado de segunda a sexta-feira, às 2 da tarde, sempre na TV Primavera, o 12.1, que é o canal que traz a mensagem de Deus para você e para sua família. Eu volto na próxima edição do Boletim Primavera ou a qualquer momento dentro da nossa programação. Cuidado com as chuvas,
proteja-se do frio, vacine as crianças, os idosos, enfim, a vacina está aí para todo mundo. Cuidado, porque estão cheios os hospitais particulares pelo SUS, enfim, o alerta está bem forte em todo o nosso estado. Uma boa tarde, um bom final de semana, uma boa sexta-feira e até segunda. Tchau!